Estou de volta para o último bloco do Premier, conversando com Jarda Jacinta, porque fiz questão de convidá-la para, nessa entrevista, ser uma maneira de homenageá-la pelos 25 anos de carreira. Né? Não é só porque eu virei seu paciente e lhe agradeço muito pelo atendimento que tenho, é porque eu sei que 25 anos são muitas coisas, enfim, e como você disse, você chora por nada, quanto mais por 25 anos de carreira. Com né? certeza. Mas aproveitando o assunto nutrição, mês de janeiro, que as pessoas correm para a academia para emagrecer, para aparecer na praia todo mundo sarado, e no caso a gente já está na primeira semana de janeiro, chegando ao fim da primeira semana de janeiro, imagino que ainda tenha muito, e até muitos, de tantos pacientes que você já teve, imagino que nesse período ainda tenha muita gente enlouquecida para correr contra o tempo e emagrecer. É uma loucura fazer isso para o verão, querer no mês de janeiro, da noite para o dia, perder peso. Não tem nutricionista que faça esse milagre. Existe um planejamento. Não adianta agora, em janeiro, querer aparecer com 10 quilos a menos de uma semana para outra. Isso é um risco. Com certeza, isso me preocupa muito, Will, porque existem as dietas milagrosas. Se você me perguntasse, você tem como fazer uma dieta para que eu emagreça 8 quilos em 2 semanas? Tenho. Mas não é correto. O correto é que o organismo, ele se adapta, ele tem um processo de adaptação, certo? Tudo tem um tempo e esse peso que se emagrece, digamos, um absurdo em 15 dias, um absurdo em 30 dias, ele vai chegar de volta, gente. Não, às vezes você saiu daquele momento e você foi comer uma feijoada, tomou um copo de suco, aí você está com 1,5 kg a mais. Então não é, você tem que avaliar o hábito alimentar do paciente, você tem que avaliar o que aquele paciente come na rotina, o que ele pretende continuar comendo na rotina e a mudança real que ele quer na vida dele. Então isso aí sim é que vai ser importante para que a gente trace um perfil e que a gente faça. Se ele emagrecer no mês de janeiro, gente, ele queria emagrecer 10, mas ele emagreceu 3, vai emagrecer mais 3 em fevereiro, pode ser que sejam 4, tranquilo. Dependendo da quantidade de peso, às vezes assim, um paciente pode ser normal que ele emagreça 6 quilos em um mês. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não adianta a loucura de querer fazer tudo de uma vez, muito menos. E às vezes assim, uma pessoa emagreceu 4, 5, 6, 8, mas depende de quanto peso aquela pessoa tinha, depende da quantidade de retenção de líquido que aquela pessoa tinha. Então tudo isso são fatores que a gente precisa avaliar individualmente para que a gente trace o perfil desse paciente e assim a gente possa dar o melhor atendimento. Agora, falando um pouco da sua vida, você é casada com J. Belmonte, todos conhecemos, acompanhamos pelo blog, tem 2 filhas lindas que devem estar veraneando por aí. Você está realizada nesse sentido também, né? Também, Will, também. Em outra oportunidade você me disse que você é muito simples, você gosta em casa que suas coisas sejam muito simples. Exatamente. Imagino que isso se reflita no seu relacionamento familiar também, em como você criou as meninas, em como você fez seu casamento durar até hoje. E a gente vê que é difícil, às vezes, quando a gente encontra assim com os amigos, que a gente começa a conversar e faz, e fulano separou, e todo 25, né? Também vai ser de união também, em fevereiro. Vai ter festa? Vamos ver, eu acho que vamos ver o que é que a gente já planeja, né? Caso ache. Se for, não será em Mossoró, será. Eu adoro família, gente, assim, o Will sabe disso, né? E assim, eu gosto muito de estar perto. Eu tenho aqui em Mossoró uma grande família, pessoas assim que eu quero muito bem. É a TCM, eu me considero assim da família TCM. Porque os donos, Dr. Milton e Zilene, são pessoas assim do meu coração, de longa data, muito de longa data, TCM, né? de um apreço grande que eu tenho. Então assim, eu tenho algumas pessoas em Mossoró que eu considero pessoas que são muito minhas e que eu considero família. Então assim, mas tem a minha outra família, né? E às vezes a gente fica, eu gosto muito assim, quando essa parte simples é que eu gosto, eu curto estar perto de todo mundo, eu gosto de a gente sentar, ouvir uma boa música, tomar um vinho, né, Will? E os petiscos, a gente pode discorrer os petiscos, os simples e os mais elaborados. Então, são coisas que eu acho que me deixam feliz, assim como aquele lazer também das viagens, que eu acho que quando a gente viaja, quando a gente lê para mim é um lazer fantástico. Eu, às vezes, quando estou na compulsão das leituras, eu passo assim uma semana praticamente sem dormir. Eu começo a ler um livro, eu quero terminar aquele, depois eu quero terminar a sequência daquele. Tem compulsão por comer, você já tinha me dito isso, inclusive, você tem compulsão pela leitura. Tenho. Enquanto não terminar o livro, você não consegue fechar. Não consigo fechar. Ainda quero ganhar essa compulsão. Eu tenho um problema, às vezes, se eu sair com um livro e eu colocar ele no banco do carro, eu disse isso até ao Will, e o sinal fechar, eu tenho um impulso de abrir o livro para
Enquanto os 30 segundinhos de sinal. Os 30 segundos do sinal. Então, na verdade, são coisas assim que me deixam feliz. São coisas simples e que me deixam feliz. Jarda, você teve um período talvez mais intenso, não sei se foi por esse motivo. O Jota foi deputado, foi vereador. Exato. Né? Você esteve, de certo modo, no papel de primeira-dama, né? Não conhecia ele nesse período. No período que ele foi, quando eu conheci, ele tinha terminado o mandato de deputado. Graças a Deus, viu, Will? Então você eu não assim teve, acho não passou ótimo. pelo sufoco. Não, porque eu sou de uma família que já venho de políticos da minha família. Então, assim, Belmont, quando eu conheci, ele tinha terminado o mandato, ele tinha perdido uma eleição de deputado estadual e eu só peguei ele muito desiludido, porque ele tinha trabalhado muito, ele realmente, como político, ele trabalhou muito por Mossoró e ele muito desiludido em relação à política. Depois disso, ele tentou mais uma vez ser vereador, não conseguiu, eu fui candidata também, né? E eu digo muito, foi empolgada e foi aquela coisa assim que foram os votos dos amigos. Achei que assim fui super bem votada, porque a gente sabe que essas campanhas são caras e eu não gastei em campanha política, foi uma coisa assim, foi o meu nome e chegar no local eu fiquei emocionada. Um dia eu estava abastecendo o carro e o rapaz disse: "A senhora é Jarda?" Eu digo: "Sou." Ele disse: "Eu votei em você. Você fez um comício um dia no Bom Jesus, eu estava lá, fiz aqui essa mulher para a gente votar e votei minha esposa. Se a senhora for candidata, eu voto novamente." Então isso me emocionou, quer dizer que foram coisas e devem ter tido muitos votos assim, de um local que eu falei ou outro e as pessoas tiveram... Fui na palavra, né? Exato. O Estado, Mossoró, não só Mossoró, o Estado está vivendo, está de cabeça para baixo politicamente, é uma loucura. Com certeza. Então, eu desconfio que no caso, pelas experiências de Belmont, embora você não tivesse casada com ele nessa época, que eu imaginei que tivesse essa coincidência, mas você disse que não houve. Mas eu imagino também que essa altura da vida, a política, nesse sentido, é um assunto encerrado assim, entre vocês. A vida com o que vocês fazem hoje é suficiente ou tudo é uma surpresa, sei lá, de repente Jota retoma a vida na política e você está apoiando ou se candidatando, como é que funciona? Né? Até porque você, como disse, também tem a história que vem de família, não também, só de Jota, né? Exato. E às vezes as pessoas que têm desde o começo da vida essa coisa da política na família fogem e uma hora não conseguem mais fugir, uma hora isso aparece de novo, né? Como é que você pensa isso, ainda mais vendo o Estado como está, essa confusão toda, né? É algo que lhe interessa ou só lhe interessa como cidadã? Me interessa profundamente como cidadão, que for melhor para o nosso Estado, para a nossa cidade. Agora, eu não fecharia todas as portas, Will, porque tem uma pessoa que disse que política é uma coisa que a gente termina se empolgando, você está sentado e uma pessoa chega, começa a conversar e você, quando vê, você está brigando por algum partido, por algum momento que você acredite mais do que outro. Então, na verdade, eu acho que a gente não pode fechar todas as portas, a gente deixa uma janela aberta. Uma janela aberta de possíveis, eu não vou dizer a você que eu ia deixar talvez de apoiar uma pessoa que eu confio, que eu acredito que possa fazer o melhor por Mossoró. Então, a gente deixa sempre uma janela aberta nesse sentido e esperando que... com certeza. Jarda, para a gente fechar esse programa de hoje, janeiro, como é que está o Ceará? Existe previsão para funcionamento em janeiro? Porque você também tem os planos para Natal, né? A Ceará, para quem não sabe, é a espécie de spa, né? Você reúne a turma no fim de semana para um processo de reeducação alimentar. Reeducação alimentar. É um assunto que a gente pode tratar mais na frente. Com certeza. Mas é algo que vai estar bombando agora em janeiro ou você vai aproveitar para curtir Com certeza. Em janeiro a gente vai ter que fazer um momento do Ceará Life, porque a gente teve uma resposta boa e quando a gente teve a edição de dezembro, muitas pessoas ficaram nos cobrando que deveria ter um momento em janeiro. Então a gente está provavelmente fechando um momento também do Ceará Life, que é Centro de Apoio e Reabilitação Alimentar. Melhor do que SPA, viu? E o melhor do que SPA, que é cabeça, corpo, mente, espírito. E assim, o objetivo é que a gente trabalhe o que você precisa. Se você precisa de peso, vamos trabalhar peso. Se você precisa cabeça, vamos trabalhar cabeça. Se é para se reabilitar em um grande processo, vamos trabalhar a reabilitação do processo. Maravilha, então curta janeiro. Muito obrigado por me ensinar a ter prazer em comer pouco e que o ano seja maravilhoso. E aí a gente encerra o programa comprometido com o clipe de Everaldo Júnior. E até o sábado que vem. Chegar em outros braços.
acreditar, mas é o que vai acontecer. E quando a chama desse amor completamente se apagar, não sentir mais seu calor, como é que eu vou me conformar? Jamais podia imaginar que isso fosse acontecer. Errando vou ter que acertar e decidi pagar pra ver. E assim vou seguindo na contramão, enganando meu coração, desistindo de ser feliz. Alguém vai mudar minha direção, afastar de vez a solidão, viver o que você não quis, e só assim serei feliz. E assim vou seguindo na contramão, enganando meu coração, desistindo de ser feliz. Alguém vai mudar minha direção, afastar de vez a solidão,